Boa tarde a todas e todos que nos acompanham no nosso Papo da Gente. Hoje eu estou recebendo para o nosso diálogo semanal das segundas-feiras um professor, amigo, um diplomata de carreira, embaixador, foi ministro de Relações Exteriores, melhor dizendo, do governo brasileiro, foi ministro da Defesa e nos dirigiu, posso dizer, nas relações internacionais, nos dirigiu no sentido do nosso país, durante o que eu considero o período áureo da diplomacia recente brasileira. Celso Amorim está não só na memória, na história, mas nos corações de brasileiros e brasileiras, sem matiz ideológica, partidária. Por exemplo, o comércio exterior brasileiro cumpriu um papel importante, o Brasil como um elemento de dissuasão, a oportunidade do Brasil no disputar um lugar no Conselho de Segurança da ONU, a eleição de Zé Graziano, diretor-geral da FAO. Então, Celso Amorim, é uma honra, um prazer ter você conosco e passar a palavra para você, lhe sugerindo. Eu li seu artigo publicado essa semana na Carta Capital, e um artigo denso, mas muito elucidativo, permitindo um discernimento sobre essa nova realidade geopolítica mundial. Se desenha uma polarização tripartite, havendo uma mudança substantiva na conjuntura e no cenário da comunidade de nações. Queria lhe pedir para começar, obviamente, também, se lhe convier, ainda registrar algum aspecto que eu, porventura, desculpe, tenha não destacado, que lhe convenha destacar na sua trajetória, mas esse artigo desse fim de semana é muito elucidativo. E essa conjuntura internacional desafiadora, né, Celso? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado aqui. Quero cumprimentar o deputado, o professor de História, o amigo, e vamos ter uma conversa, acho que vai ser muito boa. Olha, o artigo eu estava sentindo falta, na realidade, de fazer assim na realidade, nós mencionamos antes o Aloysio Mercadante, foi até um pouco motivado por ele, porque ele me falou: escreve alguma coisa aqui para a gente apresentar no grupo de Puebla, né, que é um grupo que, depois podemos falar sobre isso, é um grupo que reúne líderes políticos da América Latina, inclusive 10 presidentes, inclusive Lula, Dilma, né? 10 ex-presidentes, um presidente, né, atual, que é o Alberto Fernandes. Enfim, um grupo muito interessante. E o Aloysio é um dos fundadores e dos coordenadores até hoje. Ele me pediu alguma coisa. Eu comecei a escrever, depois eu falei: olha, Aloysio, desculpe, mas eu escrevi um artigo, ficou muito autoral, então eu vou publicar na Carta Capital. Se vocês quiserem depois, vocês utilizem, como, né, até está sendo traduzido para o espanhol, deve ser publicado amanhã pelo Página 12 na Argentina. Mas, enfim, eu senti falta assim, de ter um pouco de uma visão do conjunto, porque a gente fala sempre ou só do Brasil, ou só de uma relação, ou é Brasil-China, Brasil-Estados Unidos, e tudo isso é importante, naturalmente, mas é preciso ver também como vai ser o mundo, né? E também não quero cansar aí os seus ouvintes, né, os seus espectadores, mas é isso, quer dizer, você conceber esse Covid, essa pandemia, é a maior crise do século, talvez a exceção da Segunda Guerra Mundial, a única exceção. Mesmo assim, claro que a Segunda Guerra Mundial, para aqueles que foram atingidos, foi muito mais violenta, mas, por outro lado, a pandemia atinge um número de países muito maior, né? E é uma crise diferente, porque não é uma guerra entre nações em que uma vai sair vencedora em relação à outra, entendeu? E uma vão ser derrotadas. Na realidade, a humanidade tem que sair vencedora ou a humanidade será derrotada. Claro que haverá os países que contribuíram mais para uma coisa ou para outra, e isso não deixará de ser julgado também e olhado. Mas, então, é um pouco tentando descrever isso como a China, que já vinha subindo, já era, digamos assim, a maior economia do mundo em poder de compra, né, que é uma definição que o Fundo Monetário faz para o Fundo Monetário, o Banco Mundial, para evitar que
que a avaliação seja afetada por flutuações de câmbio, e já vinha sendo, e que esse processo agora se acelera, né? Ela não só seguramente será, como já será, certo, que viria a ser a maior economia do mundo, também com preço de mercado, mas, ao mesmo tempo, também ela é o país que se projeta mais, porque, obviamente, os Estados Unidos, com essa atitude, o grande potência, que ainda é, continuará a ser, né? Que continuará a ser, o dos Estados Unidos, com as atitudes do Trump, do America First, muro aqui, muro ali, sanções contra um, desrespeito à ONU no outro, contra o OMS e tal. Os Estados Unidos é um país que, do ponto de vista político, claro que os Estados Unidos é enorme, então o que eu dizia não pode ser tomado ao pé da letra, assim. Mas os Estados Unidos, como grande líder, é algo que ele foi para quem gostava e para quem não gostava, digamos, desde a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos foram o principal responsável pela ordem mundial como a gente conhece, Nações Unidas, FMI, Banco Mundial, etc. E, claro, que havia muito de interesse, havia também contra o comunismo, era muito forte, mas, ao mesmo tempo, havia um certo esforço na cooperação internacional, que já não tem mais. Então, vai ter essa mudança importante, depois a gente pode conversar mais, mas a gente não pode desprezar a Rússia, que continua a grande potência militar, é a segunda, em alguns aspectos, talvez a primeira, até porque, não sei, eu não sou especialista, apesar de ter sido ministro da Defesa, mas pelo que eu leio, né, em certas áreas, por exemplo, um determinado tipo de torpedo lançado por submarino, mas de altíssima alcance, com capacidade de levar ogiva nuclear, tais mísseis hipersônicos, enfim, a Rússia continua sendo... E sem falar que tem um território imenso, né, que vai do coração da Europa até as lonjuras árticas do Oriente. Então, é uma doença, ninguém pode ignorar riquezas naturais, petróleo, gás, etc. E eu acho também, que aí faz o tripé que eu menciono, mas além desse tripé, eu acho que a União Europeia, ao contrário do que se pensava, não vai morrer, apesar do Brexit. Até pelo contrário, o Brexit não deixou de ser um choque, é um choque, mas, de certa forma, permite mais unidade na União Europeia. Pouco na Comissão Europeia em relação à ajuda para as economias que foram afetadas pelo coronavírus, da forma que foi aprovado. Acho que os detalhes não têm que ser discutidos, mas que foi da forma geral, que envolve até subsídios para a indústria, talvez fosse uma coisa que o Reino Unido não aceitasse, se eu tivesse mais dificuldade. A Alemanha e a França entenderam, os outros grandes, pelo menos, aceitaram, estão achando até bom, né? Porque Itália e Espanha sofreram muito. Então, está indo. Então, nós temos esses 4 países. Aí, digamos, além disso, sobra o quê? Quem somos nós? Sobramos nós, na América Latina, a África e os países asiáticos que não estejam diretamente, digamos assim, vinculados. Todos estão, de alguma forma, mas não estejam mais diretamente, politicamente, mais vinculados com a China. Então isso permite pensar num mundo multipolar, um mundo que é uma oportunidade de você fazer sua voz ser ouvida. E esse mundo vai se reunir na prática para redefinir coisas, vai redefinir cotas no FMI, vai redefinir regras da Organização Mundial do Comércio, certamente vai ter que se redefinir também em relação à saúde, para dar alguns exemplos. Então, o Brasil, para ter a sua voz ouvida, ele é grande. O Brasil é muito grande. A gente não pode pensar que o Brasil é pequeno, não. O Brasil é muito grande. Mas o Brasil não é um bloco. A China é um bloco em si mesmo, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Os Estados Unidos são um bloco em si mesmo. A União Europeia é um bloco. A Rússia talvez não seja um bloco do ponto de vista econômico, mas tem essas outras características que nós mencionamos. Então, o Brasil tem que trabalhar junto com a América Latina. Isso era parte já da nossa estratégia na época do governo Lula, e eu acho que se impõe também. E trabalhar muito com a África, né, que também é o nosso aliado natural em muitas questões, como alguns outros países asiáticos em desenvolvimento, para poder atuar em defesa dos interesses do povo brasileiro. Agora, para isso é preciso que a política externa seja contra tudo que está sendo feito agora. Então, aí, se você quiser, a gente depois comenta um pouco sobre a política externa atual. Mas essa é a essência do artigo, então aqui está resumido para o nosso público, para o seu público. Obrigado, Celso. E você se referiu aí ao término desse resumo, esse aspecto dos blocos, do lugar da América Latina e do Brasil. E nós vimos, após a queda do Muro de Berlim, a dissolução da União Soviética
e o período do Consenso de Washington, nós chegamos ao governo com uma pressão muito forte da entrada. Dali, o Brasil desenvolveu uma política para a América Latina, para o Mercosul, uma diplomacia muitas vezes, resumidamente, tratada Sul-Sul, e tivemos a candidatura de Graziano, os BRICS, mas depois de 16, depois do golpe, e particularmente com Bolsonaro, uma alteração muito profunda de uma postura proativa, de uma presença internacional reconhecida como um país. No artigo, inclusive, você indica isso ali junto ao Irã, com a Turquia. Em vários momentos, o Brasil teve um papel de dissuasão, de articulação internacional. E eu queria te perguntar primeiro sobre a passagem dos anos 90 para os governos Lula e Dilma, e o papel da diplomacia brasileira e essa guinada. Estávamos prestes a aderir à ALCA e viramos, digamos, players mundiais. E depois de 16, a queda desse lugar, saímos desse lugar político. Essa caracterização que eu estou fazendo tem cabimento? Faça, por gentileza, um comentário para que nós possamos refletir sobre esse tema. Olha aí, Afonso, eu acho que, claro que tem muito cabimento. Eu costumava dizer, assim, um pouco didaticamente, como o Brasil saiu de uma posição em que ele, no máximo, atuava aqui na região, na América Latina, a gente só vinha atuando, né? Sobretudo depois dos governos democráticos. Não vamos diminuir a importância que teve os acordos entre o Sarney e o Alfonsin, que acabaram resultando na criação do Mercosul, né? Que foi, na realidade, assinado já na época do Collor. É interessante que isso tenha ocorrido também, de certa forma. E aí o Itamar Franco, de quem eu fui ministro, também consolidou isso com o protocolo de Ouro Preto. E essas coisas foram continuando. O próprio governo Fernando Henrique não mudou tudo. Agora, as pressões internacionais, sobretudo dos Estados Unidos, são muito fortes, né? E os Estados Unidos, o que a gente fala em geral? Eu dizer, por que quando começou o governo Lula, deixa eu te contar aquilo, talvez você já saiba, mas eu vou te contar como é que surgiu essa expressão de dizer que a política externa se ativa e altiva. Porque quando o Lula me convidou, depois levou mais ou menos quase um mês para ter um anúncio público, né? E no dia do anúncio público, foi aqui em Brasília, aqui não, porque eu estou no Rio, foi em Brasília, e ele foi junto com outros ministros. E ele chamou 3, 4 ministros para fazer o anúncio público. E aí eu tinha que falar, eu falei, todo mundo aqui que ouviu o Lula, né? Não vou ficar eu falando aqui longamente, né? Essa noção eu sempre tive, né? Então eu fiquei assim, então eu vou tentar definir com 2 ou 3 palavras o que eu penso. E fiz. Falei, então naquele dia foram também anunciados os nomes da Marina, né? Como ministro do Meio Ambiente, do Furlan, como ministro do Comércio e Indústria, e o do Roberto Rodrigues, ministro da Agricultura. Um governo bem plural, como a gente às vezes também tem que lembrar. E a política externa foi entregue, quer dizer, sob a condução naturalmente do Lula e o apoio muito grande do Marco Aurélio Garcia, a quem eu quero homenagear aqui também, sempre foi excelente colega, mas foi entregue a mim, como chefe do Itamaraty, vamos dizer. Então, condutor da política externa. Então, eu precisava encontrar uma fórmula rápida. Então, eu disse, ela vai ser ativa e altiva. E por que eu disse ativa e altiva? Porque não é que a nossa política externa, diferentemente do que acontece agora com o Bolsonaro, de sentido oposto, mas mesmo naquela época, não é que ela fosse uma guinada total. Ela ia ser seguindo os mesmos preceitos que estão na Constituição, seguindo os princípios que o Brasil professava. Ela ia defender esses princípios, na minha opinião, na minha visão, podia fazer isso com mais vigor, com mais intensidade, né? Com mais intensidade. E, ao mesmo tempo, também não ficar preocupado. O que houve? Por que eu dizia isso? Eu fui embaixador do governo Fernando Henrique Cardoso, aliás, fui embaixador do governo Collor também. Porque eu sou embaixador de carreira, diplomata de carreira. E eu nunca tive assim, um problema grave de dizer, puxa vida, que vergonha, talvez uma coisa ou outra. Tal. Eu discordava, mas muitas vezes o que eu sentia, eu dizia, puxa vida, o Brasil podia ser mais firme nisso. Puxa vida, o Brasil podia ter mais liderança nisso. Então, eu sentia essa necessidade. E eu sabia que com Lula, né, com tudo que havia representado, tudo que o Brasil
Eu costumava dizer, didaticamente, voltando ao que eu ia falar no início, que o que acontece? O Brasil saiu da ditadura militar. Então, ele foi vencendo os seus déficits internacionalmente. Ele tinha 3 grandes déficits. O déficit democrático foi superado com a Constituição e tal. Enfim, a gente pensava até que de maneira permanente. Hoje estamos vivendo outros solavancos aí. Mas, enfim, o déficit democrático, o déficit da estabilidade financeira, eu posso dizer o seguinte, eu não concordo com tudo que aconteceu, muito menos com as privatizações, com muitas coisas da política externa, política econômica do governo Cardoso. Mas eu acho que a estabilização foi algo positivo para o Brasil, né? Aliás, para o povo, inclusive inicialmente. Depois... aliás, também com a participação do Itamar Franco, eu fui ministro na época e via como é que ele fazia e até ajudava a moderar um pouco os excessos lá do que ele dizia. Eu lembro que às vezes eu sugeria a ele alguma coisa, ele dizia assim, o Itamar, porque ele dizia que era trabalhista da escola do Alberto Pasqualini. Então, ele dizia assim, não, os neoliberais não deixam, como se ele mesmo tivesse uma limitação muito grande no próprio governo. Mas, enfim, teve essa. E o Lula, o que significa o Lula? O Lula era chegado ao poder, um líder operário, que não abandonou as suas raízes e, ao mesmo tempo, tinha um pensamento aberto, amplo, né? E voltado muito para o combate à desigualdade. Então, a desigualdade era a maior chaga da economia do Brasil. Então, quer dizer, as 3 grandes déficits estavam sendo superados. Então, isso permitia ao Brasil ser mais afirmativo na área internacional, ser mais ativo e altivo. Então, foi assim que eu defini. E a gente logo teve que provar isso com três coisas muito importantes. Uma delas foi a condenação que o Lula fez em termos inequívocos da invasão do Iraque. Nisso não é que haja uma diferença muito grande em relação ao Fernando Henrique. Eu fui embaixador na ONU e sei que o Brasil tinha posições corretas, mas fomos mais afirmativos, digamos assim, mais assertivos. As 2 outras eram na área econômica, de imediato, né? Tivemos muitos outros desafios, mas eu estou aqui resumindo. Uma é a ALCA, era a mais importante, porque todo mundo dizia temos que levar adiante a ALCA. Até muita gente de esquerda dizia, não, a gente tem que procurar ter uma compensação, como na Europa houve o Plano Marshall. Então, muita gente aceitava a ALCA, e o problema da ALCA não era um problema de compensação. Ali não havia compensação possível, né? Não havia compensação possível, porque ela restringia essencialmente o quê? A nossa capacidade de desenvolvimento. O Brasil tinha que aceitar um papel subalterno. Isso tinha também um sentido estratégico no mundo, né? Então, eu acho que isso foi muito importante. A outra questão, que ganhou muita visibilidade na época, mas, digamos, ela não tem esse selo assim tão claro quanto o da ALCA, foi dentro da Organização Mundial do Comércio, porque havia um acordo pré-cozido, como se diz, ou cozinhado, entre a União Europeia e Estados Unidos, que seria muito prejudicial aos países em desenvolvimento e ao Brasil também. E o Brasil teve coragem de dizer não. Não, esse acordo não serve. E na reunião de Cancún, no México, o Brasil tomou uma atitude muito forte, com grande liderança entre os países em desenvolvimento, criou um G20, um outro G20, não é o G20 dos líderes, mas criou um G20 comercial que teve grande... Então, e a ALCA nós também fizemos tudo, Afonso, deixa eu só te dizer, eu acho que nós fizemos tudo de uma maneira modesta à parte, vamos dizer, porque não é só eu, tem o Lula, tinha outras pessoas, meu secretário-geral, Samuel Pinheiro Guimarães, né? Marco Aurélio, que ajudou, outras pessoas que ajudaram, mas fizemos tudo de maneira inteligente, que em vez, se o Lula e eu tivéssemos dito não, a ALCA, não vamos negociar, eu tinha caído no primeiro mês. A primeira reunião da ALCA, a primeira reunião interna que eu tive, tinha 3 outros ministros. Estou falando aqui umas coisas interessantes, nos meus livrinhos tem isso, mas assim, publicamente, eu acho que eu nunca falei, visualmente, nunca falei. A primeira reunião era eu com 3 ministros, reunião interna para ver o que a gente ia fazer. Era eu, ministro das Relações Exteriores, ministro Palocci, da Fazenda, nosso correligionário, quer dizer, na época nem eu era do PT, mas enfim, eu era do PT, Furlan, da Indústria e Comércio e Desenvolvimento, e Roberto Rodrigues. E o placar seria 3-1, que os 3 queriam continuar a negociação da ALCA, por motivos um pouco diferentes, mas os 3 queriam. E eu falei, olha, vamos ver, tem que ser de uma maneira que não seja... Bem, então o que eu quero dizer, em resumo, é o seguinte, o que nós fizemos? Nós começamos a fazer propostas novas, corretas, não era para sabotar, não, para mudar um pouco a agenda, para tornar a ALCA mais palatável. Quando ela ficou palatável para nós, ela deixou de ser interessante para os Estados Unidos e eles desistiram, e o enterro de luxo foi feito em Mar del Plata, mas, na realidade, como negociação, ela já tinha acabado. Então, isso foi o que aconteceu. Então, o Brasil
com essas coisas, ele foi se afirmando. Essa reunião de Cancún da OMC, os países em desenvolvimento olhavam para o Brasil com admiração. A China olhava para o Brasil com admiração e ela não tomava essas atitudes, porque ela era membro novo na OMC, então ela ficava assim muito contida. Então era isso. E depois nós começamos uma política para os países árabes, países para a África, reforço do Mercosul, integração sul-americana, tudo isso que a gente depois pode... Os BRICS é uma consequência disso, já mais tarde, lá para 2008. Então, criação da Unasul. Então, com tudo isso, nós fizemos uma política com uma enorme presença internacional. Enorme presença internacional. E, enfim, então, por isso o Brasil era chamado para participar de reuniões sobre o Oriente Médio. Não havia, olha, vou lhe dizer, não havia uma reunião realmente importante no mundo, a não ser talvez um tema muito específico, muito longínquo, que o Brasil não fosse chamado. Talvez a crise na Coreia do Norte, vamos dizer, isso aí não era. Fora isso, África, Oriente Médio, Irã, comércio internacional, finanças internacionais, né, sobretudo depois da crise de 2008, meio ambiente, obviamente, clima. Né, o Brasil é um ator central e fazendo propostas criativas, sem ser só obstrução, defendendo a sua soberania, mas, ao mesmo tempo, participando da negociação. Então, isso tudo mudou de maneira radical. No mau sentido, aí, nesse caso. Né? Nós vivemos hoje o pior momento da política externa brasileira. Afonso, eu sou uma pessoa que tem uma certa idade. Eu entrei para o Itamaraty em 2003. Fiz o concurso em 2002, entrei em 2003, no Instituto Rio Branco, 63, imagina, 63, 64, tem o golpe. Né? Nem na ditadura militar nós vivemos um momento, na política externa, internamente ocorreram outras coisas, mas na política externa, nem no governo militar, na ditadura militar, nós vivemos um momento tão baixo na política. E é só para resumir. E o que é esse momento tão baixo? É uma absoluta submissão a uma pessoa e a uma corrente nos Estados Unidos. Não é nem aos Estados Unidos, a uma corrente dos Estados Unidos, que é a extrema-direita americana, simbolizada na pessoa do Steve Bannon e, obviamente, no presidente Donald Trump. Sendo que até o Donald Trump acho que já está começando a achar que não é tão bom assim ele se identificar com o Bolsonaro. Então, esse é o resumo do que tem hoje. Celso, muito querido, você é uma figura, você não tem ideia de como eu estou acompanhando aqui nas nossas redes sociais. As pessoas te conhecem, te admiram, citam passagens específicas do seu mandato como... eles dizem aqui, o maior chanceler da história moderna brasileira, nos representa. Mas, Celso, você fez uma alusão à sua trajetória como diplomata de carreira. Marco Aurélio, fui aluno dele na Unicamp nos anos 80, e saudoso Marco Aurélio, quero fazer a homenagem feita por você. Mas quero, se você me permite, aproveitar a oportunidade e fazer uma alusão a um diplomata que sei que serviu com você, sob sua liderança, sua coordenação, e que era um baiano, amigo, o Paulo Cordeiro. Ele recém-falecido na Europa com a esposa. Ele, na verdade, um pouco mais velho que eu, amigo de infância da minha irmã, de adolescência, e eu me lembro dele estudando para concorrer para o Rio Branco, ele se realizando profissionalmente. Então, me permita fazer essa homenagem a Paulo Cordeiro e dizer a você que eu convivi muito com ele ali, na atribuição que ele teve junto aos países de África. E eu pude também ali, quando da candidatura de Graziano à FAO, que ganhamos o Itamaraty, o seu trabalho teve um papel fundamental, mas ganhamos apertado porque os países, digamos assim, desenvolvidos tinham um outro projeto para a FAO. E nós entramos com as políticas da agricultura familiar na América Latina, na África, para garantir produção de alimentos, segurança alimentar e nutricional. E eu estou fazendo a conexão dessa minha homenagem ao meu amigo diplomata
Paulo Cordeiro, com a África, porque eu estou vendo aqui nas redes muitos elogios à diplomacia brasileira e a importância que o Brasil deu merecida a uma política de reparação, sem ser uma reparação monetária, mas no sentido de afirmar uma relação de cooperação internacional pacífica com os países de África. Então, me permita fazer essa homenagem não só a Marco Aurélio, meu professor, meu amigo. Eu era do conselho editorial da revista da Unicamp, eu representava os sindicatos de metalúrgicos, em particular o Sindicato Metalúrgico de Campinas. Ele era o editor da revista, o nome da revista era Trabalhadores. E, ao fazer homenagem a Marco Aurélio, fazer homenagem a Paulo e aproveitar e lhe pedir uma reflexão sobre o lugar da África na diplomacia brasileira, na sua passagem pelo Itamaraty como nosso ministro de Relações Exteriores. Bom, primeiro quero me juntar também à homenagem ao Paulo, né? Ao Paulo Cordeiro e à Vera, a mulher dele, são pessoas muito queridas, muito amigas. O Paulo trabalhou comigo em várias ocasiões, eu destacaria o período que eu fui embaixador na ONU, ele era conselheiro lá. Ele é mais jovem que eu, você vê como é. Ele é mais velho que você, mas bem mais jovem que eu. E o Paulo, ele cuidava de vários temas, inclusive os temas relativos à África, no Conselho de Segurança. E, às vezes, o Paulo tinha uma coisa muito boa, que era uma lógica de vida, que eu mesmo, às vezes, não compreendia. O Paulo me explicava lá uma situação, eu achava que ele não era muito cartesiano, sabe? Eu era muito assim. E aí ele ficava explicando aquela coisa, eu não estava entendendo bem. Eu falei, tá bom, Paulo, vai lá e faz. Ele ia lá na reunião com os africanos, resolvia tudo, porque ele entendia humanamente as pessoas e as pessoas entendiam também humanamente. E ele foi, depois, né, enfim, aí eu fui para outro lugar, ele teve lá, continuou a carreira dele, acho que ele foi para o Canadá como, se não me engano, ministro, como número 2. Não me lembro bem como é que foi a circunstância, eu sei que eu o convidei para ser o nosso embaixador no Haiti, né? E num momento crítico, porque as pessoas criticam muito certos aspectos da presença no Haiti, isso é um outro assunto que merece uma discussão, mas seria uma discussão mais longa. Mas, em certos momentos, a presença do Brasil lá na MINUSTAH e o prestígio que isso dava à nossa diplomacia foi muito grande. E eu vou lhe dizer, francamente, por exemplo, num momento crítico lá no Haiti, que foi a primeira eleição depois da queda do Aristide, a eleição em que ganhou o Preval, que era uma pessoa ligada ao Aristide, a presença do Paulo Cordeiro foi absolutamente fundamental para chegar a uma... Porque aquilo ali... Bom, era muito longo eu contar para você, mas houve uma fraude contra o Preval e conseguiu... Aí diziam, tem que ter um segundo turno. Eu tive que dizer para a Condoleezza Rice, que ela dizia, mas vai ter um segundo turno daqui a 2 meses. Eu falei, Condoleezza, nós não estamos na Suíça, não. Ele é o Haiti. As pessoas, o povo está invadindo os hotéis, invadindo as casas, invadindo os palácios. E eu disse isso para ela, com todas as letras, depois de combinar, claro que autorizado pelo Lula, mas depois de combinar com o presidente do Chile, que era o Lagos, porque o representante político era um chileno. Então, eu disse para a Condoleezza Rice, olha, as tropas brasileiras não vão atirar no povo, não vão atirar no povo. Elas estão lá para manter a ordem, mas no povo... tal, não sei o quê. Enfim, eu sei que no final se reconheceu a vitória, que era indiscutível, do Preval, e o Paulo foi fundamental nisso. Só dar um exemplo para terminar essa homenagem. Depois eu sei que ele foi, eu já não era ministro, porque aí eu já era ministro das Relações Exteriores. Ele foi subsecretário para a África, fez um excelente trabalho. Eu apresentei a ele até uma pessoa com quem eu conheci num breve estágio que eu fiz numa universidade americana, depois que saí das Relações Exteriores, que era um africano do Quênia, chamado Calestus Juma. Só para dizer isso, porque a frase do Calestus Juma vai fazer com que todos entendam por que o Brasil... O Calestus Juma, que era uma pessoa de grande distinção, professor de Harvard, tinha tido um alto cargo na Conferência de Biodiversidade, e o Calestus Juma dizia, a frase dele era a seguinte, para cada problema africano existe uma solução brasileira. Então, essa é uma frase sensacional, né? Dita por um africano. Se eu dissesse isso, seria arrogância, seria pretensioso, mas dita por um africano é uma frase sensacional e que dá para as pessoas entenderem por que o Brasil tinha essa presença toda. Você imagina se dizer isso de qualquer outro país do mundo? Não era nem Rússia, nem China, nem Estados Unidos, nem França, nem nada. Era Brasil que tinha soluções para a África. Nós tínhamos a percepção disso
presidente Lula tinha percepção disso, tinha percepção da nossa dívida histórica. Ele, hoje mesmo, numa outra live, alguém estava me lembrando, e eu falei, falei sobre isso, o presidente Lula pediu perdão pela escravidão na ilha de Gorée, que é onde os escravos eram, não todos, mas muitos paravam ali na costa do Senegal antes de serem enviados para as colônias, ou já no caso do Brasil, já no Império, nos Estados Unidos também. Então, essa era a visão. Então, o Brasil, toda afinidade com a África, toda a presença. Eu vou dizer uma coisa, eu tenho grande simpatia por muitos países da América Latina, porque você sabe, a nossa política foi muito intensa. Mas a primeira vez no governo Itamar Franco, eu fiz uma viagem à África num aviãozinho, o meu compromisso já era grande. Então, fiz um aviãozinho sem banheiro. Isso aí foi uma coisa, lembrei do Saint-Exupéry, daquelas coisas. Atravessei a África, descobri que entre Natal e Dakar, eu descobri isso fisicamente, né? Vivencialmente, que a distância de Natal a Dakar é menor do que de Natal a Cruzeiro do Sul, no extremo oeste do Brasil. Atravessei o Atlântico sem banheiro. O ministro africano ficou lá senegalês, ficou tão feliz que me deu de presente uma esculturazinha assim dele, tirou da coleção dele, porque pelo engajamento. Mas, enfim, já tinha essa percepção. E tinha, como que eu ia completar, nós somos muito parecidos com os africanos, muito parecidos. O nosso povo, até os brancos que acham que são brancos, são parecidos com os africanos sem saber, né? Mas, enfim, vocês na Bahia sabem disso melhor que em qualquer outro lugar, mas nós aqui também, eu também. Então, isso era natural. Agora, além disso, o continente africano é o que mais cresce economicamente. As nossas exportações para a África se multiplicaram por 4 ou 5 num espaço de 5 anos. E não era uma coisinha pequena, não. Quer dizer, multiplicou por 5 porque partiu de um patamar muito baixo. Não. Enfim, eu não gosto muito de enfatizar o lado comercial, porque dá a impressão que ele estava lá só para isso, não é. Mas como muitas críticas que vinham à política externa procuravam dizer, por que vai para a África? Por que o senhor vai para a África? Por que não faz outras coisas? Gente, no final do governo, fazendo as estatísticas, a África, se você fizesse, contasse assim, como um único país, claro que é um artifício, mas contasse como um único país, seria o nosso 4º parceiro comercial, atrás só da China, Estados Unidos e Argentina, na frente da Alemanha. Então, é um enorme mercado muito importante também. Bom, e além disso, a afinidade, né, a proximidade. Uma coisa que me escandalizou muito foi quando, nesse começo do governo Temer, se discutiu, felizmente não se concretizou, porque eu acho que eles fizeram uma autocrítica, não quiseram admitir na teoria, mas na prática fizeram uma autocrítica e não fecharam embaixada nenhuma na África, né? E o Brasil tinha passado de 17 embaixadas para 35, ou de 18 para 35 no governo Lula, uma coisa assim fenomenal. E aí um repórter lá do estado de São Paulo, um jornalista, não sei se era um articulista, sei lá, disse assim, o Brasil tem mais embaixadas do que a Alemanha. Eu falei, gente, não me consta que 50% da população alemã seja de origem africana, então basta esse fato. O Brasil é o 2º país em afrodescendentes do mundo, só abaixo da Nigéria, na frente de qualquer outro país africano, na frente dos Estados Unidos. Então, nós somos o país mais africano do mundo, depois da Nigéria. Então, isso tudo basta. Além disso, são oportunidades econômicas, empresas brasileiras tiveram, cooperação técnica extraordinária que nós fizemos, com fábrica de antirretrovirais para combater a AIDS em Moçambique, inúmeros projetos em Angola, Namíbia, alguns até já vinham de antes, mas nós levamos adiante. A Embrapa, como você lembrou, nós fizemos a Embrapa abriu um escritório em Gana e eu tive o prazer de colher algodão no Mali, com auxílio técnico da Embrapa. Enfim, coisas assim. Depois, a agricultura familiar demorou mais para chegar. Eu acho que se desenvolveu mais no teu período que você ajudou também, porque dependia muito de muitas coisas. Mas já tudo semeado, vamos dizer, sem fazer alusão à agricultura, mas tudo semeado nessa do governo Lula. Nós abrimos uma embaixada, por exemplo, em Addis Abeba, não só por causa do governo etíope, mas era porque é a sede da União Africana. Então, nós temos o Brasil foi o primeiro país latino-americano a ter uma representação, a ter um observador permanente junto à União Africana. Então, tudo isso era uma coisa assim, era um mundo totalmente diferente. Hoje a gente vê o descalabro, vejo a embaixada sendo fechada, com uma total insensibilidade, uma concepção totalmente errada. Mas isso aí, dentro desse contexto infeliz que a gente está vivendo, é um detalhe triste, mas é um detalhe.
Celso, Então, homenagem ao Paulo Cordeiro. Hein? Homenagem ao Paulo Cordeiro, isso. Homenagem a Paulo Cordeiro. Então, eu te agradecer essas suas palavras, algumas nuances eu não tinha conhecimento, mas convivi com ele quando eu estava no MDA e confortou muito, digamos assim, ver como aquela, digamos assim, subjetividade baiana encaixou bem nas atribuições profissionais dele. E ele foi fundamental. Nessa passagem pelo MDA, Celso, eu lembrar aqui, estou impressionado como a sua memória é muito boa. Eu tenho lapsos de memória, eu esqueço muitas coisas, mas você está com a memória muito boa. Celso, eu estava lembrando daquele seminário que o presidente Lula fez no último ano do mandato, do segundo mandato dele, e nós, no primeiro mandato da presidenta Dilma, e eu já no MDA, começamos o Mais Alimentos África. Paulo, um entusiasta, e nós, se não me falha a memória, eu assinei 10 acordos de cooperação país a país, empréstimo concessional, implantamos agricultura familiar e realmente a Embrapa liderou pela mobilidade, inclusive, de natureza jurídica dela, uma empresa pública mais fácil do que os outros instrumentos de política pública. Mas eu queria só aludir à experiência que nós tivemos com o Zimbábue e, dessa alusão, te fazer a pergunta sobre os BRICS. Estou sendo aqui perguntado se essa nova onda neoliberal e esse ambiente de pandemia vai criar alguma dinâmica comercial inovadora em decorrência desse componente. O neoliberalismo, que aqui é o discurso de Bush ou de Trump, mas o Zimbábue agradecia, os diplomatas faziam referência a nós termos sido, agora minha memória está falhando, mas eu tenho a impressão que o primeiro país a reconhecer a independência do Zimbábue. E eles vieram com muita força, o segundo país, e eles vieram com muita força nas políticas da agricultura familiar e montaram, inclusive, empresas, óbvio, em inglês. Eles montaram o que seria um correspondente de Conab e montaram uma série. E a alusão toda era, apesar de muitos países, quando a gente fazia a campanha de Zé Graziano, apesar de muitos países, obviamente, serem espectadores, todos se referiam aos BRICS e à expectativa de que Brasil e África do Sul, por ser um país africano, isso representasse uma, digamos assim, uma nova multipolaridade na geopolítica mundial, na comunidade de nações. E a vitória de Graziano naquele momento foi muito festejada por todos. E eu, então, gostaria que você nos faça um balanço. Essa experiência de uma multipolaridade onde os BRICS têm peso, aí, voltando ao artigo desse fim de semana, parece já, no mínimo, tendencialmente superada por essa nova realidade onde China, Rússia dividem com os Estados Unidos e ali algum lugar da União Europeia. É uma realidade distinta do que parecia ali naqueles anos de 2010, 2011, 12, 7, 8, 9, 2008, 2009, aquele momento que parecia que os BRICS ia levar o Brasil e a nossa diplomacia, óbvia, a conjuntura. Há uma mudança, então, é exagero dizer definitiva. Perdemos, o Brasil pode recuperar, apesar de Bolsonaro, apesar desse desmonte, um lugar nessa nova ordem mundial, digamos, pós-pandemia, Celso? Afonso, veja bem, se eu der essa impressão, eu tenho que escrever um outro artigo, porque eu não queria dar a impressão de que os BRICS estão terminados. É claro que... Não, pergunta aqui, pergunta.
aqui nas redes. Não, A turma ainda vai ler o artigo. Eu entendi, mas quer dizer, se, por exemplo, eu acho que, na realidade, talvez eu nem acho que eu nem mencionei os BRICS no artigo, porque eu tratei, digamos, da grande geopolítica e das principais nações e como elas se relacionam. Na realidade, o meu artigo é mais um diálogo com muitos analistas políticos internacionais, do Brasil e fora do Brasil, que dizem que haverá uma nova guerra fria entre China e Estados Unidos. Eu procuro mostrar que o mundo é mais complexo do que isso. Devia, talvez, ter dedicado um parágrafo aos BRICS. Não dediquei, primeiro porque o artigo já estava muito grande, e porque o meu foco era também falar um pouco da integração latino-americana, porque eu estava com um grupo de Puebla na cabeça. Mas eu acho que os BRICS, não, eles continuarão a ter um papel. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, porque o governo norte-americano atual do Trump, e eu acho que isso, de alguma maneira, não vai acabar de todo, quem quer que seja eleito, mas com Trump é de maneira muito mais violenta, eles fazem o possível para afastar os outros países da China. Veja bem, há pouco tempo, o ministro das Relações Exteriores do Brasil participou de uma conferência, imagino que virtual, convocada pelo Mike Pompeo, né, o secretário de Estado, e eram 7 países. E os 7 países tinham uma característica: ou eles eram muito alinhados ideologicamente com o governo Trump, dos 7 países, é o caso de Brasil e Israel, ou eram países da Ásia-Pacífico com uma potencial rivalidade com a China. Na realidade, ele estava reunindo 7 países que, por uma razão ou por outra, teriam algum nível de indisposição com a China, apostando, naturalmente, numa coisa que é até antinatural no nosso caso, porque é o nosso maior parceiro comercial, por outras razões que a gente pode comentar, mas tentando afastar justamente esses países de uma maior proximidade com a China. Então, vai ser difícil. E como na Índia também nós temos hoje um governo muito nacional. A gente fala nacionalismo aqui, parece uma coisa boa, mas na visão no mundo, nacionalismo é muito identificado assim com etnocentria, né? Com países que é muito voltado para uma... Então, a Índia, hoje em dia, tem um governo muito voltado para esse lado e menos voltado para uma política multilateral, um equilíbrio global. Pode ser que mude, mas, enfim, a verdade é muito voltado também para dentro. Então, isso, de certa maneira, permite uma tentativa de neutralização. Mas não vai acabar os BRICS. Os BRICS têm muita força, o Banco dos BRICS continuará a atuar. Eu acho que, inclusive, o Brasil, se tiver um mínimo de bom senso, vai parar com essa alienação que a gente tem demonstrado em relação à China. Então, não, acho que os BRICS são muito importantes. Eu só quero dizer uma coisa rapidinha, porque isso as pessoas não sabem. Todo mundo fala nos BRICS e parece que os BRICS caíram do céu, né? Que era uma coisa assim que estava lá, vamos fazer os BRICS. E até eu conheci a pessoa que primeiro usou essa abreviação, né? Essa sigla, né? Acrônimo, como se diz mais academicamente, dos BRICS, que é um economista do Goldman Sachs. Na realidade, aquilo era para ele apenas uma definição de grandes países em desenvolvimento. Pegou na época, eram os 4 maiores. Ele não falava de África do Sul. Então, era os BRICS. Então, eu chamava Jim O'Neill. Ele é um economista muito competente. Depois, ele foi ministro de uma parte do Reino Unido. Eu o conheci, porque eu lidei muito depois com saúde também, e ele também, em função lá de um tema que era resistência antimicrobiana. Agora assumiu em face das pandemias e tal. Mas quando encontrei o Jim O'Neill, fiquei sentado na mesa do lado dele. Isso não era mais ministro, nem das Relações Exteriores, nem de Defesa, nem nada. Eu fiz um elogio a ele, que legal, né? Porque ele tinha acabado de fazer um artigo, isso era 2015, 2016, em que ele voltava a dizer que os BRICS eram importantes. Porque já na época já havia as pessoas dizendo, os BRICS já não são tão importantes e tal. E ele fez um artigo dizendo que não, que ele achava que eram muito importantes. Mas ele falava sempre BRIC, porque ele não incluía a África do Sul. E eu falava, você que inventou os BRICS, né? Porque ele tinha inventado o acrônimo. Ele disse, sim, ficou muito feliz. Eu falei, mas fui eu que fiz. Quer dizer, na verdade, não foi eu que fiz, foi o Lula. Mas eu que ali na mesa, eu tinha que dizer, você que inventou, mas fui eu que fiz. Aí ele, tal. Por quê? Porque, na realidade, só contando rapidinho, porque antes dos BRICS teve o IBAS. O IBAS, Índia, Brasil, África do Sul, que foi o primeiro esforço assim, para ter 3 países em desenvolvimento, democracias, cada um numa região do mundo e com multiculturais e multiétnicos. Então, isso foi uma grande invenção, eu acho. E essa foi uma invenção nossa, não teve Jim O'Neill nisso. E a gente fez o IBAS, né? O Lula participou ativamente de todos os processos, inclusive todas as reuniões, ele foi umas 5 reuniões do BRIC, cúpula. Eu, todo ano, ia mais de uma vez.
Então, nós fizemos o IBAS e a China e a Rússia ficavam querendo entrar no IBAS. E, encurtando a história, a maneira de fazer isso foi criar os BRICS, que inicialmente não tinha África do Sul, uma conversa minha com a iniciativa dele, do ministro russo, Sergei Lavrov, que até hoje é o ministro. Ele propôs, nós tínhamos sido colegas na ONU, e disse: Celso, por que a gente não faz um fórum dos BRICS? E eu falava: tá bom e tal. Eu sempre falava, eu, aliás, sempre falava BRICS. E ele dizia: mas por que você diz BRICS? Claro que eu estava com a África do Sul na cabeça. E ele dizia: eu dizia, não, porque é plural. No Brasil é plural, em português o plural tem S. Ah, bom, não sei o que e tal. O fato é que isso aconteceu em 2006, 2007, 2008 houve a primeira reunião ministerial, 2009 a primeira cúpula, né, de presidentes, 2010 no Brasil já tem uma reunião conjunta, IBAS e BRIC, e em seguida, já no governo Dilma, se consolida a entrada da África do Sul nos BRICS. Então, só para dar esse pé atrás, para você ver que a África estava presente desde o início na nossa concepção, que era uma concepção IBAS que resulta em BRICS. Então, é isso. Agora, tudo isso foi possível porque o Brasil tinha conseguido trabalhar na integração sul-americana, tinha uma relação especial com os países árabes, tinha uma relação muito boa com a África, né? Estava se aproximando da Índia. Então, tudo isso acabou fazendo com que um país como a Rússia, uma superpotência militar, tivesse ela o interesse de nos chamar para fazer os BRICS. Então, você vê como é que são as coisas. E você tem toda a razão, sobretudo nas primeiras reuniões do G20, depois também, mas eu estou falando das primeiras porque eu acompanhei mais, né, como ministro do exterior. Nas primeiras reuniões do G20, os BRICS fundamental. O Financial Times comentava mais a reunião dos ministros de economia dos BRICS do que a do G7, porque era decisivo. Agora, eu acho que hoje nós temos que encontrar uma forma, claro que o mundo está mudando, como está refletido no artigo, mas isso não, de maneira nenhuma, não diminui a importância nem a possibilidade de que um foro como os BRICS continue a ser muito atuante. Eu te agradeço a lembrança. Se eu for escrever Reflexões 2, eu vou ter que inserir de maneira mais clara essa percepção. Celso, eu estava aqui, a minha cabeça e a dos seguidores aí da nossa rede fervilhando com isso que é uma verdadeira aula que você está nos dando hoje. Eu não sei se você já foi professor, gosta, mas se for, não perca a oportunidade. Suas alunas vão ganhar muito se você for professor. Eu falo muito na universidade até. Fui professor na UNB e vou muito à universidade ainda. É muito bacana, falta da universidade. Mas eu estava aqui lembrando da sua passagem também pelo Ministério da Defesa. Quero, sem querer lhe constranger, mas de público lhe fazer um convite para, numa data oportuna, podermos conversar também sobre a sua passagem no Ministério da Defesa. Mas, pensando ali no artigo, nessa conjuntura latino-americana de tão profundas mudanças de 10 anos, 15 anos para cá, particularmente depois de Trump, de Temer e Bolsonaro. Aí muito no continente, é verdade que a Argentina se destacou com uma... Mas o caso da Venezuela, essa admoestação, esse desrespeito, essa desestabilização interna, tudo indica que haja. E me ocorreu te fazer a seguinte pergunta. Eu não tinha pensado nela antes. Eu fiquei querendo estudar, olhar as suas publicações, mas essa daqui eu fui surpreendido, me veio agora. Qual é, na sua opinião, a relação entre, por exemplo, o programa nuclear brasileiro, o programa do submarino nuclear, a recomposição, a remontagem, o reequipamento da Força Aérea, a aquisição de jatos, o modelo, a concepção da base de Alcântara, com a diplomacia, com o papel, o protagonismo, qual é o peso de um país? Claro que a defesa tem o papel, o nome já diz, de defesa
do território, da nação, mas tem também, suspeito eu, cá leigo, apenas admirador do trabalho dos diplomatas. Eu convivi como ministro, desde o que pode parecer para vocês só administrativo, para a gente, que não é da diplomacia, quase todos nós ali, ou técnicos ou políticos, até o chamado Deep League, né? Deep League, o diplomata de ligação, Sim. Ele nos ajudava a nos inserirmos. Não é um problema de língua, não é? É a relação diplomática. Ela é um trato profissional do tema. Então, qual é, na sua opinião, o lugar conceitual do poder de dissuasão, da estratégia brasileira até então em curso com essas ações, e que impacto isso pode ter para o Brasil? Acho que o Brasil não almeja mais, a gente não vê o governo brasileiro falar em, por exemplo, lugar no Conselho de Segurança da ONU. Isso não é uma pauta mais. Mas, na sua opinião, essas mudanças de orientação, eu confesso a você, não é só porque eu sou do PT, fui ministro de Dilma, fui secretário de Wagner, a vida toda, não é só por isso. Eu fiquei impressionado quando eu li o que era aquele projeto de lei de Alcântara. E tomara que eles estejam certos, eu acho que não estão. Na sua opinião, qual é o lugar da potência de dissuasão, da capacidade de dissuasão, da existência de uma força própria, claro, integrada no Atlântico e tal, para a diplomacia? Meu querido deputado, amigo Afonso, deixa eu lhe dizer, eu escrevi um livro, não escrevi um livro, há uma coletânea dos meus pronunciamentos como ministro da Defesa que se intitulou A Grande Estratégia do Brasil. E eu procuro a grande estratégia, é um conceito desenvolvido pelos analistas políticos de defesa, com um sentido um pouquinho diferente, desenvolvido nos países ricos, sobretudo nos Estados Unidos, e com o objetivo mais de mostrar como na grande estratégia você tem que integrar todas as forças num eventual esforço de defesa. Eu utilizei isso num sentido um pouco diferente, de mostrar como, claro que várias políticas estão integradas, mas sobretudo a política externa e a política de defesa. E eu devo dizer, viu, Afonso, que eu fui ministro da Defesa durante 3 anos e meio, praticamente todo o primeiro mandato do governo Dilma, e eu tive uma relação muito boa. Eu tive também dificuldades, né? Foi a época da Comissão da Verdade, isso aí a gente vai deixar para uma outra palestra. Mas eu achava e acho que a cúpula militar, as pessoas que pensavam, compreendiam perfeitamente o que o Brasil tinha que fazer na área de defesa, que era ter programas do tipo, como você falou, do submarino de propulsão nuclear, uma aviação de caça capaz também de nos proteger, enfim, um sistema de controle das fronteiras que tinha que ser um sistema tecnologicamente avançado, que era o CISFRON, para dar alguns exemplos e cobrir as 3 forças. O sistema de defesa cibernética, tudo isso é essencial. Por quê? Aí as pessoas dizem, mas para quê? O Brasil não tem inimigos. Eu também concordo que não tem inimigos, mas tem gente que quer estar a fim de olhar os nossos recursos e que tem interesse em mexer nas coisas aqui, como já se revelou, até de outra forma, mas sem entrar nisso, para não falar de lawfare, essas coisas todas, mas, digamos, o Brasil é um país muito grande, né? Um país que tem inúmeras riquezas. O petróleo é óbvio hoje em dia, né? Isso não é à toa que a 4ª Frota é desdobrada na época em que a gente está... desdobrada não, mas ela é recriada, a 4ª Frota norte-americana, na época do que se descobre o pré-sal aqui. Né? Tem a Venezuela, obviamente, né? Que é um órgão permanente, cobiça norte-americana, controlar o que se passa na Venezuela para ter aquela reserva, e o Brasil passou a ser também. Né? Então, quando as pessoas perguntam qual o interesse do chamado Estado profundo norte-americano de atuar no Brasil, eu digo, olha, tem muitas coisas. Aí eu falo política externa, unidade latino-americana, BRICS, etc., mas tudo isso é mais o petróleo. Então, é toda essa conjuntura. Então, a dissuasão, por que a dissuasão é importante? E depois eu vou fazer uma qualificação. Por quê? Porque a gente não tem inimigos.
mas tem países que potencialmente podem querer os nossos recursos. Gente, basta pensar na Segunda Guerra. O Brasil também não tinha inimigos. O Getúlio se dava bem, o governo brasileiro até bem demais, você pode dizer, com os países do eixo, e se dava bem também com os Estados Unidos. Mas chegou um momento que eles se interessaram pelo Brasil. Você não podia não estar interessado nos assuntos globais, mas os assuntos globais vão e se interessam por você, né? Então, o Brasil tinha que ter... Então, isso aconteceu. Então, como isso pode acontecer? Eu não vou nomear quem é o adversário, se é os Estados Unidos, se é a Rússia, se é a China. O mais próximo é os Estados Unidos, evidentemente, mas pode ser outro. Se eles tiverem interesse no nosso petróleo, se eles tiverem interesse na nossa biodiversidade, se eles tiverem interesse na nossa água doce, o que é dissuasão? Dissuasão é chegar e dizer assim, não vem que não tem. Quer dizer, você vier aqui, você vai sofrer alguma coisa. Aí você diz, você vai ganhar uma guerra dos Estados Unidos, vai ganhar uma guerra... Não, ninguém vai ganhar uma guerra. Mas você tem que ser capaz de causar suficiente dano ao país para fazer ele pensar duas vezes. E no mundo de hoje, não é fácil também declarar guerra. Veja como os Estados Unidos, a maior potência do mundo, botou o dedinho na Síria e depois tirou. Botou a mão no Iraque e depois teve que tirar. Botou a mão no Afeganistão e está tirando. Por quê? Porque quando chegam os corpos, naqueles sacos de plástico, aquilo tem um impacto muito grande na opinião pública. Então, você tem que demonstrar, e a mesma coisa aconteceria com o chinês, com o russo, com quem quer que seja. Então, você tem que demonstrar que você tem uma capacidade de causar dano. Essencialmente, a dissuasão é isso. Isso está na Estratégia Nacional de Defesa, que foi aprovada no governo Lula. Eu não tenho mérito nisso, isso veio dos meus antecessores, lá do ministro Jobim, junto com o Itamaraty, até participou um bocado, com o Mangabeira Unga, que foram as pessoas que mais ativamente participaram, mas nós aprofundamos depois, com o Livro Branco de Defesa Nacional, com a segunda edição da Estratégia, com políticas que foram aprovadas pelo Congresso, inclusive, as primeiras não precisou ser. Enfim, então tudo isso está lá, e eu reflito isso nesse meu livro, A Grande Estratégia do Brasil. Então é isso. E os militares sempre viam, você mencionou o Conselho de Segurança, era sempre um argumento, não, o Brasil tem que ser mesmo permanente do Conselho de Segurança, assim, eles sempre diziam, eles tinham essa visão positiva. Eu fico espantado com o que está acontecendo hoje, fico espantado. É claro que sempre houve um certo anticomunismo latente, é certo também que os militares são muito sensíveis a uma manipulação da questão da corrupção, que foi manipulação, né? Eles sempre também se acharam, digamos assim, imunes a esses problemas aos quais os políticos estão sujeitos. Então, eles acabaram, na minha opinião, simplificando muito, eu acho que os militares entraram numa arapuca, porque eles acharam até alguns que iam dominar o Bolsonaro. Quem foi inteligente saiu logo, que foi o Santos Cruz, né? Que foi o único general. O Santos Cruz é o único general brasileiro que teve numa guerra. Que Haiti era uma espécie de Morro de Lemão ampliado, né? Começou antes até, mas estou dizendo. Era difícil, tal, requer habilidade, não quero diminuir a importância do que aconteceu lá, mas não era guerra. Tinha lá uns narcotraficantes, uns grupos armados, assim. Mas Congo era guerra. E o Santos Cruz foi o comandante da maior operação de paz da ONU, 20 mil homens, né? Enfim, e ele saiu, viu que esse governo não era para ele. Então, eu fico espantado. E eu acho que a gente tem que, algum dia, voltar a ter essa visão. Não adianta a gente só falar mal de militar, só falar mal das Forças Armadas, porque a gente vai precisar delas. Não para aquelas hipóteses antigas de Argentina, de Venezuela, nada disso. Eu até dizia muito, e eles compraram isso. Eu via, não sei se vocês queriam me agradar para conseguir os recursos, mas eu não tinha os recursos, eu tinha que lutar pelos recursos junto com ele. Mas eles diziam, eu até dizia o seguinte, em relação à América do Sul, para fora dissuasão, para dentro cooperação, porque a cooperação era a melhor coisa. Então, nós convidamos argentinos para virem para o nosso Centro de Defesa Cibernética, uma grande cooperação. Havia algumas pequenas áreas em que havia uma preocupação tecnológica de não repartilhar, mas eu acho que com o tempo até se viria, desenvolvemos, não só na defesa, mas a defesa teve importância também, programas até na área nuclear, com a Argentina, de ter um reator de pesquisa, etc. Então, eu vejo dessa maneira. Eu acho que a dissuasão é importante. Nós estendemos a ideia da cooperação, eu dizia, não só na América do Sul, mas também na África, né, que são os nossos, até usando uma linguagem permitida do governo militar, que usava, mas era uma linguagem correta. A gente não pode também dizer. O Geisel dizia, nossos vizinhos de Aquém e de Além-Mar. São nossos vizinhos de Além-Mar. Então, temos que ter com eles uma relação de cooperação. Então, como já tinha antes uma coisa da ONU, Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, iniciativa nossa, do governo Sarney, a gente tentou dar mais força a isso. Então, eu acho isso. Eu acho que os militares terão, num Brasil que eu vejo, a gente sempre tem que pensar assim,
que a gente faz? A gente faz não é pensar não no Brasil como é hoje. Como eu falo, hoje alguém me perguntou numa outra live, qual é o conselho que você daria para um jovem diplomata? Eu falei, pensa no Brasil com o qual você sonha. Não pensa no Brasil como ele é hoje. Pensa naquele que você sonha, porque ele vai ser isso. Porque esse é o Brasil verdadeiro. Isso hoje é um pesadelo. Isso vai passar, não sei como, mas vai passar, porque isso não é o Brasil. Porque, veja bem, não é só o nosso governo. Se dissesse que é só o nosso governo, não, é PT, não é. Isso é uma coisa que contraria tudo. Em matéria de política externa, você sabe, eu assinei um artigo junto com Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Recupero. Recupero pensa mais parecido com a gente, mas não igual, mas mais parecido. Mas, Jungmann. Nunes. Jungmann. Jungmann na ministra da Defesa também assinei. Assinei com Jungmann, Aldo Rebelo, etc., Jobim, na Defesa. E assinei um de política externa, que é maior, até com essas pessoas que eu estou falando. Porque o que existe hoje é um descalabro, não é só contra a política externa nossa, do PT, é contra a política externa que está de toda a tradição brasileira. Nem os governos, nem a ditadura militar se afastou totalmente dela em termos externos, internos sim, mas externos. E desde o Barão do Rio Branco, né? Claro que adaptado às circunstâncias da época, adaptado também às circunstâncias do desenvolvimento brasileiro. Mas o que existe hoje é uma coisa indescritível. Posso falar sobre isso um instantinho? Porque eu acho que você, assim como político, parlamentar e tal, você vai ter uma influência que eu não tenho. Eu não tenho influência nenhuma mais nisso. Mas deixa eu falar. A política externa talvez seja, claro, na saúde, as mortes não tem comparação. Mas em termos, digamos assim, de definição de políticas, talvez a política externa seja a maior vítima desse governo. Porque em outras áreas, normalmente, você precisa de alguma medida legal. Não, medida provisória, um projeto de lei, às vezes uma medida constitucional, uma emenda constitucional, até um decreto. E isso abre um caminho para uma apreciação, de alguma maneira, pelo Supremo, uma apreciação pelo Congresso. Outro dia, o Alcolumbre mandou de volta uma coisa sobre... O presidente do Senado mandou de volta uma coisa sobre as universidades, né, que afetava a nomeação de reitores. A MP 79. Isso. A mesma coisa em relação, por exemplo, à renda mínima, e foi ao contrário, eles queriam fazer 200, nós fizemos 1.200, acabou sendo 600. Temos que espalhar isso, porque muita gente diz assim, aquela ajuda que eu estou recebendo do governo, gente pobre. Mas, enfim, mas a gente tem a oportunidade de agir, mesmo em relação, por exemplo, já tinha havido alguma, mas um excesso de flexibilização das normas trabalhistas. Em relação à saúde, por exemplo, o Supremo pôde dizer que era inconstitucional barrar as ações dos estados. Enfim, em política externa não tem isso. Raramente. A única ação que eu me lembre, que foi objeto de uma ação direta, pode ser que tenha havido outra que agora não me ocorre, mas a única que eu tenha foi a questão da expulsão dos diplomatas venezuelanos, uma ação do Paulo Pimenta, que foi acatada pelo ministro Barroso no Supremo Tribunal Federal. Mas nem sequer, digamos, a ação que, na realidade, deu origem a isso, que foi a retirada dos diplomatas brasileiros da Venezuela, que é um absurdo, porque isso aí é uma ação que deixa desprotegidos os cidadãos brasileiros que moram na Venezuela. Porque é uma coisa absurda. E no auge da Guerra Fria, tinha um telefone vermelho E veja bem, a gente fala do governo Temer, e obviamente são muito críticos, sobretudo pela origem, por tudo que aconteceu, né? O golpe, né? Foi um golpe. Mas até o governo Temer, que na época teve um ministro da Defesa que era militar, que era o Silvio Luna, tomou cuidado. Você sabe que no auge daquele problema dos refugiados, o general Silvio Luna, que era ministro da Defesa, foi à Venezuela para conversar com os venezuelanos, para conversar com o ministro da Defesa da Venezuela. Você não corta as relações assim, os canais. Isso é contra a lógica da política, porque quando você para de conversar, é a guerra. Você não tem outro caminho. Então, nós não queremos guerra. Isso é contrário à nossa Constituição, contrário ao interesse do povo. É um desastre. É um desastre. E se deixar por conta do ministro das Relações Exteriores, e lamento dizer, do presidente da República, a gente teria entrado em guerra. Porque naquela época que teve aquela pretensa ajuda humanitária, né, nós tínhamos lá, entre outras coisas, o ministro do Exterior montado lá numa caminhonete, sei lá o que era, que ia levando não sei o que era, ajuda humanitária, pronto para entrar na Venezuela. E se ele tivesse entrado e levado um tiro, seria o começo de uma guerra. As guerras não começam todas com declaração, muitas delas começam assim.
A Primeira Guerra Mundial começou, você que é historiador sabe, lá com o atentado contra o arquiduque Ferdinando da Áustria. O cara que atirou, lá esqueci o nome dele agora, mas é muito conhecido, ele não pensou assim, puxa vida, eu vou começar a Primeira Guerra Mundial. Não estava pensando nisso. Mas é assim que as coisas acontecem. Então, só para resumir, porque quando a gente fala de integração, me desculpe aqui o entusiasmo, mas é preciso falar disso. Quando a gente fala de integração sul-americana, quando a gente fala de relação, a gente não está pensando só no comércio, no ganho econômico. Também, nosso comércio com a América Latina subiu enormemente. Os países da América do Sul e compram mais manufatura brasileira. Mas, enfim, não é só disso. A gente está falando de paz. A gente quer paz na região. Porque a paz é como a liberdade, né? E é como o ar. A gente só perde que ele é importante quando falta. Então, a gente está correndo um risco gravíssimo, e continua correndo, na minha opinião, porque essa atitude em relação à Venezuela é uma atitude de apoio aos Estados Unidos. O que talvez nos salve disso é que os próprios Estados Unidos procuram terceirizar, mandar lá um grupo de mercenários, apoiar, mas como eles já queimaram os dedos outras vezes, eu acho que eles não vão entrar numa intervenção direta na Venezuela, porque se entrasse esse governo ia entrar junto. E nós íamos ficar muito mal, sobre todos os aspectos, princípio, vidas brasileiras, etc. Celso, nós estamos completando 1 hora de um bate-papo muito prazeroso. Eu te agradeço muito, eu e aqui as nossas seguidores e seguidoras, aprendendo, perguntando. Muito elogio para você, sua popularidade está alta na Bahia, acho que no Brasil todo. Mas eu vou te pedir, além de, obviamente, fazer suas considerações finais, se despedir aqui do nosso público a essa altura, eu vou te pedir para discorrer um pouco mais sobre a América Latina, porque o nosso público está aqui perguntando sobre o assunto, as pessoas acompanham sempre com muita preocupação em relação à Venezuela, mas também a Bolívia, a Colômbia, o Chile. Nós vimos golpe recente com milícia, todo mundo comemorando, mas torcendo pela Argentina. E como o artigo é recém-publicado, ainda não circulou, todo mundo ainda não leu, se sinta à vontade, sem se preocupar com o tema. É a última pergunta, então tem tempo livre. Mas fale para a gente um pouco qual é a situação atual. E todo mundo sabe o que é o Grupo de Puebla, mas talvez outras pessoas, algumas pessoas, não tanto. Então, fique à vontade, por gentileza, nos apresente qual é o seu balanço e a sua avaliação, suas expectativas em relação à situação política e à relação do Brasil com a América Latina. Meu querido deputado, meu amigo, né? Acho que já fizemos aqui uma boa amizade, já tínhamos o contato antes, mas agora reforçado por esse diálogo. Deixa eu dizer 2 coisas. Primeiro, eu não quero me esquecer que eu sou cidadão honorário, de Santo Amaro da Purificação, que é muito bom, né? É muito bom. E depois, aliás, foi o Paulo Cordeiro que arrumou isso. Ele que arrumou lá e eu fui feito cidadão honorário, já depois da minha saída do Ministério das Relações Exteriores, eu ainda não tinha sido ministro da Defesa. E tenho que receber aí, mas eu quero esperar isso para receber presencialmente, se possível, para tomar posse como membro correspondente da Academia Baiana de Letras. Então, eu nasci em Santos, não sou membro de Academia Santista, não sou membro de Academia Paulista, moro no Rio, também não sou membro de Academia, mas sou membro da Academia Baiana de Letras. Você vê que os baianos, eu e os baianos temos alguma afinidade aí, que talvez porque meu pai fosse sergipano, né? Sergipe era meio ali, muito ligado, ele foi, a primeira saída dele foi para a Bahia, mas são outras histórias. E a outra coisa que eu quero falar de América Latina, América do Sul, muito rápido, só para você ter... É impossível falar do atual sem dizer um pouco a importância que ela teve na nossa política. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas é muito importante. Eu tratei muito da integração, eu falava mais na época de integração sul-americana, eu e o presidente Lula. Por quê? Porque era mais viável. O México, naquela época, não só tem a proximidade com os Estados Unidos, né? Tem aquela frase famosa do presidente mexicano, que é tão longe de Deus, pobre México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos,
Não só tinha proximidade, mas tinha o acordo do NAFTA, que tem ainda, né? Então era muito difícil você imaginar que ia ter sei lá, uma área de livre comércio, uma coisa mais ampla que envolvesse o México. Então, o que era viável na nossa cabeça era a América do Sul, e por isso nós dedicamos tanto. E uma vez, sabe que um jornalista, eu falo essas coisas dos jornalistas, não é para falar mal deles, não, pelo contrário, mas é para ver como aquilo que eu falei da África antes, perguntando por que o Brasil tinha mais embaixadas na África do que a Alemanha, né, que a pessoa não vê a própria realidade. Eu digo, no primeiro ano, acho, de governo, talvez no início do segundo, eu fui num jornal da noite, naquela época eles me convidavam, nunca mais me convidaram para nada. Não tenho ressentimento nenhum, não, mas isso aqui mostra a visão ideológica, né? Então, eu fui num programa desses, bem à noite, e me perguntaram lá, um repórter me perguntou, ministro, por que o senhor fala tanto de América do Sul? Eu disse, porque eu moro aqui. Eu moro aqui. Se eu morasse em outro lugar, eu ia falar de outro lugar, mas eu moro aqui, as pessoas têm que entender isso. O Brasil mora na América do Sul. O Brasil é metade da América do Sul. Tem fronteira com 10 países. Nenhuma mudança política vai alterar esse fato. Não haverá jangada de pedra às avessas, de que falava lá o nosso grande escritor Saramago. O Brasil não vai sair da América do Sul, não vai se descolar. Não tem essa hipótese. Então, nós temos que cuidar muito bem da América do Sul. E a primeira coisa para cuidar da América do Sul é cuidar da paz. Mas, para cuidar da paz, você tem que cuidar do desenvolvimento. E, para cuidar do desenvolvimento, você tem que cuidar também do comércio e de outras coisas. Por isso, nós reforçamos o Mercosul, por isso foi criada a Unasul, né, que começou, não tinha nada, projeto bolivariano, não tinha nada de bolivariano. O Chaves aderiu a ele, obviamente, e pode ter tido alguma influência, não vou dizer que não tenha, mas, na realidade, o Brasil é que começou, e o primeiro país que quis negociar com o Brasil, que acabou tendo que negociar com o Mercosul, era o Peru, que tinha um governo de centro-direita, e o Uribe, com o governo de direita, fez parte da Unasul, entrou para o Conselho, ele tinha uma certa resistência à ideia do Conselho de Defesa Sul-Americano, mas aderiu também ao Conselho, para ligar um pouco com temas que você tinha falado. Então, tudo isso acontecia. No conjunto da América Latina e Caribe, não dava para falar naquela época em integração, apesar de ser o que está na nossa Constituição, mas a gente tinha que levar gradualmente. Então, ali, o que era necessário fazer era estender a cooperação. E nós estendemos. Isso foi corporificado numa reunião na Bahia, reunião em Sauípe, em que o presidente Lula lançou, convocou a primeira reunião, veja bem, 200 anos de vida independente da maioria dos países, né? Claro que tem países do CARICOM são mais recentes, em 200 anos de vida independente, a primeira vez que a América Latina e Caribe se reuniu sem a tutela dos Estados Unidos ou da União Europeia. Primeira vez. É impressionante. E aí criamos, na época a gente chamava de CALC, né, que era uma cúpula, porque ela não era para ter várias, não precisava ter várias, mas aí logo acharam que era bom ter várias, teve uma no México, e aí se criou a CELAC. Então, então, isso é tudo muito importante, é fundamental para o desenvolvimento, é aquilo que eu disse no início, o Brasil é um grande país, mas o Brasil não é um bloco. O Brasil precisa da América Latina e a América Latina, mais ainda, a América Latina precisa do Brasil. Você podia imaginar, Afonso, que os outros países tivessem um certo ciúme. O que eu mais ouço hoje em dia, quando eu falo na Argentina, no Chile, que são os dois com que eu falo mais, mas no grupo de Puebla em geral, mas na Argentina e no Chile especialmente, eles sentem falta de liderança no Brasil. Assim, a América Latina tem que participar disso, mas a gente precisa do Brasil. Outro dia eu fiz uma entrevista, vou até tomar a liberdade de sugerir a você que talvez procure, eu posso até mandar, com o ex-presidente Correia, né? Ele que fez a entrevista comigo. E, gente, o respeito que ele falava do Brasil, do Lula, da nossa política, é uma coisa impressionante. E ele expressou isso que eu estou dizendo. Então, o que é o Grupo de Puebla? Como houve essa onda reacionária, né, que chegou até a Argentina com o governo Macri era um governo tipo Temer, só que não foi de golpe, né, foi eleito. Bem ou mal, lá foi eleito. Mas era um governo assim, neoliberal e tal, fazia muita coisa absurda, mas não chegava a ser o que é o governo Bolsonaro. Felizmente, na Argentina, as coisas mudaram. Houve uma mudança muito importante no México também. A eleição do López Obrador, eu fico pensando, se o Brasil hoje tivesse um governo progressista, gente, isso era a terra treme, porque aí você teria os 3 maiores países da América do Sul com governos progressistas, essa não é pouca coisa. Imaginando, mas isso também nos adverte de como, independentemente do Trump, como independentemente do Bolsonaro, como o Estado profundo norte-americano, esse que mobilizou o Moro, etc., vai fazer o possível para que isso não aconteça. Mas nós temos que ter alerta, porque isso não é uma... Aqui não se joga. Claro que nós jogamos o futuro do povo brasileiro, e é o que nos atinge, o que faz sofrer.
mas se joga o destino da América Latina. Então, é isso que... Já dizia o Nixon, uma frase que até causou problema para a diplomacia brasileira, mas ele diz assim: para onde for o Brasil, para lá irá a América Latina. Então, quer dizer, o Brasil é importante demais, importante demais. E o Grupo de Puebla visa resgatar um pouco essa importância. Eu acho que nunca houve um grupo de nenhuma cor política, muito menos progressista, com 9 ex-presidentes, um presidente no cargo, que é o Alberto Fernandes, com personalidades que são, embora a título pessoal, estão no governo mexicano, com outros como o Mercadante, que você mencionou, eu próprio, outros, né? Como é que nós trabalhamos juntos e nos manifestamos sobre assuntos importantes. As declarações do Grupo de Puebla são muito importantes. Nós estamos trabalhando para levar sempre ao conhecimento do secretário-geral da ONU, por mecanismos formais ou informais, essas declarações, para que eles saibam que existe esse núcleo de opinião, né? Eu acho que o Grupo de Puebla ainda tem que trabalhar mais em termos de divulgação, de sair da sua própria bolha, né? Eu, por exemplo, não me lembro de ter lido aqui na grande mídia brasileira. Eu sei que a grande mídia tem lá os interesses dela, mas nenhuma coisa importante sobre o Grupo de Puebla. E na grande mídia, sai na grande mídia da Espanha, sai na grande mídia da Argentina, mas aqui não. Mas, enfim, isso aí é um outro problema. Então é isso. Nós não podemos pensar, o Brasil não pode ter uma projeção no mundo, como o Brasil, se ele não tiver paz com seus vizinhos. É fundamental. Quer ter desenvolvimento? Sim. Quer ter comércio? Sim. Quer ter projetos na área de agricultura familiar, de ciência e tecnologia? Sim. Mas se isso não tiver, pode até ser, mas se não tiver paz, não tem em lugar nenhum. Então, nós temos que trabalhar. E é claro que uma coisa faz parte da outra, que a cooperação faz parte da paz, né? Você constrói a paz com cooperação nessas áreas, como essa que você trabalhou intensamente da agricultura familiar. Então, eu acho que é isso. Então, eu, como vejo, eu preciso acreditar no Brasil. Eu não sei nem se verei, porque quando eu era jovem diplomata, tinha o futuro pela frente. Então, eu podia dizer, vou continuar trabalhando aqui, um dia isso vai mudar, né? Eu achava que ia mudar em 10 anos, mudou em 20, mas mudou, né? E agora, não sei se eu terei ainda a oportunidade de ver, mas não me interessa, porque o povo brasileiro vai ter a oportunidade de ver um Brasil melhor, um Brasil sério, um Brasil progressista, né? Com todos os democratas participando livremente. Nós não queremos nenhum tipo de ditadura, nem de esquerda, nem de direita. Nós queremos democracia profunda, com participação, democracia social, que tem que ter. Gente, nós não estamos falando de comunismo nem de marxismo, independentemente da simpatia, estamos falando de social-democracia, como foi feita na Inglaterra, na Europa, logo depois da Segunda Guerra Mundial, um serviço de saúde, como esse próprio desse Boris Johnson, que é um neoliberal extremado e até anti-europeu, e anti tudo que é público, saiu de lá dizendo que o National Health, que é o SUS deles, é a melhor coisa que o Reino Unido tem, porque ele salvou a vida dele, né? Então, nós não podemos... É isso que nós queremos um serviço de saúde que sirva para todos, pessoas com a renda mínima. Eduardo Suplicy receba aqui nossa homenagem também, porque está todo mundo vendo que é necessário. Enfim, com emprego digno, emprego não só que remunere, mas digno, que as pessoas, tanto quanto possível, tenham prazer em trabalhar, em se unir, discutir, com a cultura brasileira. A Bahia é um expoente, um centro de criatividade da cultura brasileira, sempre foi e continua a ser. Então, é isso que nós queremos, é um Brasil desse tipo. Queria fazer um elogio também ao Consórcio do Nordeste. Eu acho que isso é uma grande iniciativa, né? Isso mostra, não é para separar, ao contrário, quem diz que é para separar é o Bolsonaro. O Consórcio do Nordeste é para unir, mas para unir dentro do que é possível unir no momento e trabalhar ativamente dentro de um Brasil que entenda bem as suas disparidades. Eu me lembro, só para terminar, que uma das coisas que eu fiquei mais chocado quando houve o golpe de 64, com muitas coisas, mas é que, de repente, o Nordeste, que era muito presente na visão de um jovem pseudo-intelectual do Sul, né, pelos filmes, pela literatura, o Nordeste tinha sido cortado. Porque aquilo sumia da nossa pauta imediata. É uma coisa assim, como não está presente na pauta dessas pessoas que estão dirigindo o Brasil hoje. Mas isso vai mudar, vamos mudar, voltaremos a ser um país que queremos. Celso, hoje, parabéns, tudo que você tem feito, nos orgulha muito você ter nos acompanhado, seja profissionalmente, como
diplomata, como ministro e agora, mais recentemente, como companheiro, amigo. Você deu uma aula hoje, a turma está aqui exultante com... E eu de sobra, eu também recebo os elogios. Não, Obrigado. de sobra não. Para você teve a paciência comigo, que eu falo muito. Não, foi ótimo. Um abraço carinhoso para você, para a família, saúde. Obrigado por estar conosco hoje. Obrigado, Até breve. Afonso. Até breve. Um prazer grande. Saúde para você e para a família, Celso. Viva a Bahia, viva o Brasil.